Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos entender como escolher o transistor adequado para o seu projeto ou para o reparo. Vamos conhecer as principais características de um transistor bipolar e saber como escolher, como identificar dentro do datasheet quais são as especificações importantes e relevantes para se escolher para um projeto ou, como disse, para um reparo, ok? Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma rápida descrição teórica de quais são as informações que você precisa conhecer e para você identificar essas informações no datasheet e depois fazer uma prática com um transistor no modo de chaveamento e a gente descobrir alguns desses parâmetros medindo, e assim você vai fixar muito bem quais são esses parâmetros mais relevantes, obviamente, já que o transistor pode ter inúmeros parâmetros distintos que podem ser úteis até em projetos mais sofisticados, mas a maior parte deles pode ser desprezada e a gente vai focar nos principais. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos tratar primeiro de transistores, neste vídeo, de transistores bipolares, os chamados BJT. Tá? Esses são os famosos transistores, por exemplo, da linha BC, da linha BD, da linha TIP. Não são MOSFETs, são transistores bipolares. Eles são caracterizados atualmente, normalmente feitos de semicondutor silício. No passado, muitas vezes feitos de germânio. Hoje, os de silício dominam já há muitas décadas. São os mais comuns. Muito usado hoje ainda em vários tipos de aplicação. Aliás, o transistor é o elemento mais utilizado em eletrônica em todos os tempos. Até a construção de circuitos integrados de alta densidade são feitas a partir de transistores básicos, né? A gente já ouviu falar que o microprocessador tal tem não sei quantos milhões de transistores embutidos e é real isso, né? Então a gente vai começar com esses princípios agora. Os transistores do tipo BJT, do tipo bipolares, eles podem ser classificados como NPN e PNP. Isso aí muita gente já ouviu falar, sabe, até o pessoal que está iniciando, né? Já os MOSFETs, por exemplo, eles são classificados como JFETs ou MOSFETs, e por aí tem outras classificações que eu vou mostrar aí num desenho, aí numa espécie de um organograma aí dos transistores, sejam eles bipolares ou MOSFETs, ok? A diferença entre o NPN e o PNP, basicamente, é o tipo de dopagem que é feita nas junções do transistor, né? Aqui tem lá o nosso semicondutor, nosso pedaço de silício. Para que eu tenha NPN, aqui a dopagem com determinado elemento vai fazer com que essa região seja considerada N, esta P e esta N. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que é a distribuição de elétrons e lacunas aqui dentro de cada um desses pedaços. Eles vão se comportar dessa forma, ok? E além disso, obviamente, todos sabem que ele tem uma base, um coletor e um emissor. Então são três terminais. Aqui temos o emissor, temos a base e temos o coletor. Esse é o típico transistor, né? Agora, quais são os critérios aqui que a gente deve determinar? Primeiramente, só lembrando que o NPN, né, o símbolo do transistor NPN é assim, né? Ele tem aqui, onde tem a setinha, é o emissor. Só lembrando, pessoal, que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com as suas promoções de 8º ano. Vale a pena dar uma conferida, porque até o dia 28 de julho você tem vários descontos, vários cupons e sorteios, inclusive automáticos, que você pode clicar aqui e ganhar prêmios e descontos, ok? Lembrando que a PCBWay, além de placas, faz uma série de outros serviços como CNC, impressão 3D, montagem de protótipos, etc. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Então eu vou considerar que a corrente vai circular neste sentido aqui, ó, no sentido onde a seta aponta, daqui para cá, do coletor para o emissor. O NPN é o contrário, né? Essa seta aqui é invertida, então a circulação passa a ser do emissor para o coletor. Essa é a grande diferença. Por isso a polarização desses transistores também é feita de maneira diferente, de modo que você respeite aqui a polaridade deles. Ok? Bom, essa é só uma introdução para a gente ir já para os nossos parâmetros, ok? Bom, basicamente é o seguinte, a gente, quando precisa descobrir quais são as características de um determinado
transistor e se elas servem ou não para o nosso projeto, a gente tem que saber qual é o modelo do transistor, né? Qual o código dele, o part number, e a partir dele você vai na folha de dados, no datasheet. Você vai buscar na internet, como essa daqui que eu peguei. Parece muito complexo, porque tem muitas informações, tem uma série de gráficos, mas a gente vai destrinchar os principais, tá? Para vocês poderem conseguir já de cara identificar o transistor, qual que se adequa. Eu normalmente já recebo aqui no próprio canal vários questionamentos do tipo: qual o transistor equivalente desse outro? Qual o transistor que serviria no projeto tal? Com essas informações que eu vou passar aqui, vocês vão ter condições já de identificar em alguns casos que transistor é esse. Seja um equivalente, se você busca por um equivalente, ou seja, por um determinado projeto, que você tem as características do projeto, mas não sabe qual transistor vai usar. E é para isso que a gente vai determinar essas questões. Então vamos lá. Eu vou partir primeiro anotando aqui, depois eu mostro no datasheet onde você localiza. Ok? Vamos lá, o primeiro parâmetro, o mais relevante, um dos mais relevantes, eu diria, é o chamado VCE. VCE é a tensão entre coletor e emissor. Eu vou procurar pela tensão máxima que está escrito no datasheet. Eu preciso saber qual a tensão máxima VCE. Vamos que seja, por exemplo, 40 volts. Isso significa que eu preciso que o meu projeto trabalhe com tensões inferiores a 40 volts. Tá? Então, se eu tiver com 12 volts, esse aqui serve. Se eu tiver com 15, serve. Se eu tiver com 50, esse daqui não serve. Essa seria a chamada tensão de breakdown. Tá? Uma tensão que acima dessa você destrói o transistor. Então é importantíssimo. Varia muito essa tensão aqui. Ela pode ser 40, mas ela pode ser 200, pode ser 300, se for um transistor de potência, por exemplo. Ok? Então você precisa tomar cuidado. E como é que eu vou escolher? VCE precisa ser sempre maior que a tensão de trabalho. Maior que V de trabalho. Quem é V de trabalho? É a V da minha fonte, a V que vai alimentar efetivamente o coletor do meu transistor. Tá? Então, isso você encontra no datasheet. Eu vou mostrar assim que mostrar os parâmetros, a gente mostra como localizar lá. O segundo parâmetro com relevância idêntica ao anterior é o IC máximo. Quem é IC? Corrente de coletor. I é corrente, C vem de coletor. Lembra que eu mostrei lá coletor, base e emissor, os 3 terminais do transistor. IC máximo é a corrente máxima de coletor. Ela também precisa ser maior que a minha corrente, o meu I da carga, I load. Quem é a carga? É o que eu estou ligando. O transistor ele vai acionar alguma coisa, ou ele vai, se for uma chave, por exemplo, ele vai ligar e desligar essa coisa. Se for na função de amplificação, já que o transistor pode ser utilizado como amplificador ou como chave. Na função de amplificador, essa corrente pode variar, mas ela não pode superar a IC máxima em nenhum momento. Então depende da minha corrente de carga. Se a minha, vamos que seja uma chave e na minha carga eu coloque um relé, uma lâmpada, um LED. O consumo, né, a corrente drenada por essa carga precisa ser menor que o meu IC máximo. Então vamos que no meu transistor meu IC máximo seja de 1 ampere. 1 ampere. Significa que a minha carga tem que drenar menos que 1 ampere. Se eu colocar uma carga que drene 2 amperes, eu vou queimar o meu transistor. Agora, muito importante é a relação entre essas duas características, essas duas especificações. Já que o terceiro item aqui seria a potência de dissipação máxima, que está relacionada com esses dois limites aqui. A multiplicação do VCE pelo IC vai dar a minha potência máxima de dissipação de coletor. Essa potência, você não pode, às vezes, usar o máximo de VCE multiplicado pelo máximo de corrente, porque pode superar a minha potência máxima. A multiplicação dessas duas não pode superar essa. Tá? Lá vai estar especificado tantos miliamperes, tantos watts ou tantos miliwatts, dependendo do transistor. Então, lembrando, muitas vezes eu não posso usar os limites máximos de VCE e IC simultaneamente, porque a multiplicação dos dois vai gerar a potência de dissipação. Bom, o próximo item seria algo relativo ao tempo de trabalho do meu transistor. Seria
o tempo de subida e o tempo de descida no chaveamento. Eles são conhecidos como Rise Time e Fall Time. Muitos datasheets não têm essa especificação. Esse RT e FT. Tá? É tempo de subida e tempo de descida. Quando não tem essas especificações, o ideal é que elas sejam o menor possível. Eles são dados em microsegundos, tá? Esses tempos. Mas quando eles não existem, ou milissegundos, quando eles não existem no datasheet, você procura pela frequência de transição, chamada FT, F minúsculo T, e é dada em megahertz. Tá? Então, quanto maior essa frequência, mais rápido é o seu transistor. Se você estiver chaveando coisas que precisam com uma atuação muito rápida, ou se você está trabalhando com radiofrequência, é importante que o FT seja o maior possível, maior que a frequência que você está trabalhando. Às vezes o FT é de 100 MHz, de 200, de 300 MHz. Então isso pode ser importante dependendo do projeto. Tá? Você garantir. Se você estiver procurando um equivalente, busque também que o novo transistor tenha um FT igual ou melhor, ou seja, igual ou maior que o que você está substituindo. Ok? Bom, o próximo item seria o ganho de corrente DC, conhecido como HFE. O HFE é o ganho de corrente DC, ou seja, é a relação entre corrente de base e corrente de coletor. O transistor, ele proporciona um ganho de corrente. O transistor bipolar, ele é alimentado, né, ele é acionado, melhor dizendo, por corrente. Então, quando eu tenho um HFE, eu vou ter um número, isso aqui é um adimensional, né, ou seja, um número sem unidade. Então ele pode ser, por exemplo, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, de 300. Ele vai estimar exatamente qual é a relação entre a corrente de coletor, que seria a minha corrente de saída, e a corrente de base, que é a corrente de acionamento do transistor. Então, por exemplo, se eu quero uma corrente de saída, vamos lá, eu quero uma corrente de saída que seja de 100 mA. Se eu quero calcular qual vai ser a corrente de base desse transistor, qual é a corrente de base necessária para ter 100 mA, basta eu saber o meu ganho de corrente DC, o meu HFE. Eu vou pegar minha calculadora e vou colocar aqui a corrente de coletor precisa ser 100 mA, né? Vou botar aqui 100 elevado a menos 3, dividida pelo meu ganho. Vamos que eu tenho um ganho aqui de 80, vou botar um ganho de 80, vai dar a minha corrente de base, 1,23 mA. Tá, então, obviamente, né, eu tenho 1,25 mA. Portanto, com a corrente de base de 1,25 mA, eu consigo, com um ganho de 80, acionar 100 mA de coletor. É uma relação de amplificação de corrente que tem no transistor. Importante também porque precisa ser aproximadamente igual ao que você está utilizando. Tá? Um ganho muito menor pode dar problema, um ganho maior também. Tá? Então, fica atento ao HFE, que ele determina inclusive o cálculo da polarização do transistor. Então, alterar ele muito pode alterar também o funcionamento do seu circuito, caso ele já tenha um transistor. Ou se for um projeto, você vai do zero projetar considerando já esse valor. Ok? Outro ponto importante também é a temperatura de operação. A temperatura de operação. Esse caso, mais para transistores de potência, onde você precisa ver se ele vai precisar de dissipador, se a temperatura que pode ser calculada através da corrente e de alguns outros parâmetros, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, isso já seria um outro vídeo para calcular a questão de temperatura máxima, temperatura, qual o dissipador adequado para aquele tipo de temperatura, em função da corrente. Fique atento, porque pode fazer diferença caso você esteja escolhendo um transistor equivalente. É um outro parâmetro importante. Então esses aqui, pessoal, são os principais parâmetros para você levar em conta. Eu vou mostrar no datasheet e vou mostrar na prática algumas medidas. Relembrando, VCE máximo, IC máximo, potência de dissipação máxima,
Aqui o rise time e o fall time, caso tenha, se não tiver a frequência de transição, a frequência máxima de transição do transistor, o HFE, que é o ganho de corrente DC, e a temperatura de operação. Um outro ponto que deve se destacar é o invólucro, o encapsulamento do seu transistor. Existem vários modelos, eu vou mostrar aí. Então, dependendo do transistor, ele vai ter uma dimensão grande como esse aqui. Esse aqui é o famoso 2N3055. Ok? Ou pode ter esse outro tipo, e você vai ter a classificação deles aí. Esse aqui é um tipo 121, um Darlington. Ou desse tradicional. Então, eles vão variar de tamanho. Ou um SMD minúsculo, ele vai variar de tamanho conforme o seu encapsulamento. Isso pode fazer diferença no seu projeto. Então, precisa levar em conta também que tipo de encapsulamento eu devo usar. E se for para usar um equivalente, você procure um encapsulamento igual. Né? Porque usar encapsulamento diferente nesses casos também pode ser um problema de fixação do transistor. Ele pode ter uma questão de dissipação diferente do outro, acoplamento de dissipador e por aí vai. Tá? Então é um ponto também relevante. Ok? Então vamos mostrar aqui o datasheet. Eu fiz uma montagem que eu vou mostrar aqui rapidamente em cima de um BC547B, transistor NPN bipolar. Tá? E baixei aqui, imprimi o datasheet dele. Vamos tentar mostrar aqui bem de perto. Esse datasheet é igual para o 546, 547, 548, 549 e 50. Tá? É o B. Esse A, B, C, D que vem depois do código, ele é relativo ao HFE. Né? Dependendo se ele é A, B, C, quanto maior a letra, mais adiante a letra A, B, C, D, maior é o HFE, maior o ganho de corrente DC, seja qual desses modelos você escolher. O que eu vou testar é o 547, um transistor muito usado, tá? Muito comum, muito usado. Então vamos lá. Primeiro ponto, VCE. Repara que ele diz aqui, ó, os valores aqui são máximos absolutos. Máximos absolutos. É o que eu quero. Então, primeiro, na verdade, aqui ele indica VCB, que é a tensão máxima coletor base. Pode ser relevante em alguns casos, depende do projeto, mas para simplificar a coisa, a gente vai partir para o mínimo possível de parâmetros para a gente especificar o transistor. Então, mais relevante do que o VCB é o VCE. VCE é máximo tensão de coletor e emissor. Para o 547, ele está aqui na segunda linha, 45 volts. Ok, então significa que a minha fonte, a minha alimentação, o que eu vou jogar no coletor desse transistor tem que ser menor que 45 volts. Preferência razoavelmente menor, uns 20% no mínimo, porque dá uma folga para o transistor e eu trabalho bem com ele frio, sem riscos de queima. Tá? Então 45. Veja que se for um BC546, ele é 65 volts, ou um BC548, 549 é 30. Então dependendo do transistor vai variar. Tá? Segundo ponto, corrente de coletor, importantíssimo. Tá aqui, ó, collector current em DC 100 mA, é igual para todos os transistores dessa faixa aqui, dessa linha. 100 mA, eu já sei que minha corrente máxima é 100 mA, a minha carga não pode drenar mais do que 100 mA. Tem que ser abaixo de 100, especialmente, preferencialmente, que seja um pouco abaixo, né? A partir até 80, no máximo 90, estourando, já ficando perto do limite, né? Agora, mas eu preciso de um transistor para drivar um LED, que é o que eu vou fazer aqui agora, que consome 20 mA. Para que eu quero um que suporta 100? Não vai fazer diferença. O transistor com 100 vai trabalhar com folga ali. O que não é indicado é você botar um transistor de potência, um TIP, um 2N3055 para drivar um LED, né? Porque a corrente de coletor desses caras é muito maior. E desses transistores pequenos ela é menor. 100 mA é 0,1 ampere. Tá? Então, 100 mA corrente de coletor. Potência de dissipação máxima de coletor, 500 mW. Atenção para o conjunto de corrente e tensão não superar 500 mW de dissipação. Ok? Ele fala aqui alguns itens de temperatura, que seriam interessantes você comparar também em alguns casos, mas são úteis também para cálculo de dissipador. No caso do BC547, ele não usa dissipador. Raramente alguém vai botar um dissipador num BC547. Até porque se precisar é melhor trocar o transistor por um mais potente. Né?
Bom, continuando aqui, logo abaixo ele fala de características elétricas. Então ele começa com HFE. O HFE ele diz que é de 110 a 800, entre o mínimo e o máximo. Mais abaixo a gente vê especificamente para o modelo BC547B. Aqui, tensão VBE de saturação. Tensão VBE de saturação eu não comentei aqui no quadro, mas é interessante ver. Essa aqui é a tensão entre base e emissor quando ele satura. No caso desses transistores, com uma corrente de coletor de 10 mA, ela é 700 mV, 0,7 volts, o que é bem comum, né? E quando tem uma corrente maior nele, corrente máxima, 100 mA, máxima para esse modelo, chega a 0,9 volts, 900 mV. Bem alta uma tensão de base emissor, que a gente sabe que tipicamente a tensão de base emissor em transistores de silício com ele conduzindo é de 0,6 a 0,7, mas na saturação máxima ele pode chegar a 0,9 aqui, nesse caso, com corrente máxima de coletor. Muito relevante, a tensão base emissor ON, aquela que liga o transistor. Se você estiver chaveando, quer que ele ligue, que ele passe a conduzir, ligar é passar a conduzir. A típica desse transistor é 660 mV, 0,66 volts, o que é bem no meio da faixa entre 0,6 e 0,7 volts aproximadamente, né? Bem típico isso aqui, a partir dessa tensão entre coletor e entre base e emissor, ele passa a conduzir. Repara, esse datasheet não fala dos tempos de subida e descida, mas ele tem o FT 300 MHz, bastante razoável, né? 300 MHz dá para muitas aplicações, dá até para você fazer um rádio com esse transistor, embora ele não seja muito indicado para radiofrequência, né? Aí você tem a linha BF, por exemplo, que é muito mais explorada nesse segmento, mas não significa que ele não funcionaria, tá? Principalmente para rádios de frequência mais baixa, tipo ondas médias, ondas curtas, é possível você construir um com transistores BC. E finalmente aqui a classificação do ganho HFE, conforme se ele é um tipo A, B ou C. Esse aqui é um BC547B, portanto o ganho dele está entre 200 e 450. Bom, esses são os parâmetros que eu destaquei. Fora isso, você encontra alguns gráficos. O gráfico permite que você avalie outras condições. Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico, aqui no eixo do X, VCE, tensão de coletor emissor. E aqui a corrente de coletor. Olha que interessante. E cada traçado desse, cada linha dessa, é uma corrente de base. Porque conforme a minha corrente de base, que vai variar, eu posso ter, dependendo da minha corrente de coletor, uma queda de tensão em VCE, entre coletor e emissor, maior ou menor. Ok? Então, no experimento que eu vou fazer, eu vou acionar um LED com consumo de corrente de coletor de 20 mA. Tá? E vou ter uma corrente de base na faixa de 50 a 60, um pouco mais, microamperes. Com isso, usando aqui o gráfico, eu vou ver que eu vou ter uma queda um pouco acima ou próximo a meio volt entre coletor e emissor, nessas condições olhando o gráfico. Assim como esse gráfico aqui do lado mostra a variação da tensão de base para emissor conforme a minha corrente de coletor. Lembra que eu falei que era 0,66, ou seja, 660 milivolts entre base e emissor quando ele está conduzindo? Ela pode aumentar um pouco se eu tiver uma corrente muito alta. Então lá em cima em 100 mA, eu tenho já aproximadamente 0,8 volts na minha tensão base emissor. Agora com correntes menores, ela vai se aproximando de 0,6. Então esses detalhes são interessantes. E tem vários outros gráficos aqui que eu não vou entrar no detalhe. Depois tem a especificação do encapsulamento. Esse daqui é um TO92 ou T092, na verdade é TO92, e ele tem as medidas, as dimensões de terminais do corpo, tem vistas de perfil, vistas de frente e vistas por baixo. Bom pessoal, o que eu montei aqui foi um circuito com um BC547 alimentando um LED. Ok, eu vou mostrar aí o circuito para vocês, é bem simples.
O circuito vai ter um resistor de limitação de corrente para o LED, lembrando que é bom sempre a gente utilizar, já que o LED tem um limite de corrente, esse daqui trabalha com 20 mA, então eu vou limitar essa corrente a 20 mA. E um resistor de base. O resistor de base eu calculei usando o HFE desse transistor e a corrente que eu preciso de coletor. Tá? Futuramente eu faço um vídeo mostrando como fazer o cálculo desses resistores no caso de um transistor para uso como chave. Meu objetivo aqui é ligar o LED. Tá? E a gente vai ver aqui, eu vou medir nesses multímetros a corrente de base e a corrente de coletor. Esse aqui é a corrente de base, esse aqui é a corrente de coletor. No multímetro eu vou medir as tensões VBE na condução, VCE e a tensão de alimentação. Bom, a gente já tem a tensão de alimentação, é uma fonte, eu estou jogando 6 volts aqui para alimentar. Eu vou ligar o circuito. Ao ligar, o LED vai acender, já acendeu. E ele está aceso porque ele está polarizado, diretamente polarizado através desse resistor de base, que está jogando uma corrente suficiente na base para que ele amplifique e que na saída o transistor conduza e eu consiga ter uma corrente maior ali no LED, ok? Então, corrente de base, que é essa daqui, e a corrente de coletor, que é essa. A corrente de coletor, aqui no Unity, 21.5 mA. É um LED de 20 mA, está um pouquinho acima, mas está funcionando bem, sem problemas. A minha corrente de base, aqui, 79,6, aproximadamente 80 microamperes. Sim, uma corrente muito baixa. Microampere é 1 vezes 10 a menos 6 amperes. É um número bem pequeno. Eu consigo, com apenas 80 microamperes, acionar esse transistor que vai conduzir e permitir 21 miliamperes e meio no meu LED, ok? Com isso, eu já consigo calcular qual o ganho do transistor nesse momento, tá? Lembra que eu olhei lá no datasheet e a gente tinha um ganho para o modelo B de 200 a 450? Eu espero que dê alguma coisa em torno disso. Tá? Vamos ver aqui, então. Já está em notação científica. Como é que eu sei o ganho? O meu ganho é a relação da corrente de coletor e corrente de base. Esse aqui é minha corrente de coletor e aqui é de base. Então eu vou dividir uma pela outra, tá? Então eu vou botar aqui 21.5 elevado a menos 3, que é 21.5 miliamperes, dividido pela corrente de base, 79.6 microamperes, que é elevado a menos 6. Então eu tenho um ganho de 270.11 elevado a zero. Então 270 é o ganho, bem dentro da faixa que a gente tem para esse elemento, entre 200 e 450, tá? Que é o B. Então com esse ganho eu consigo que trabalhe dessa forma. Agora nós vamos medir nesse multímetro maior as tensões envolvidas com o circuito conduzindo aí do jeito que está, ok? Então vamos pegar aqui as pontas de prova no multímetro de cima e vamos medir. Como ele está? Primeiro eu vou medir em cima do LED, tá? Em cima do LED eu espero que tenha alguma coisa em torno de 2 volts, porque esse LED trabalha com 2 volts. Então aqui em cima do LED tá lá. Vou parar aqui. 2,00 volts, está certinho. Tensão em cima do LED, 2 volts, corrente no LED, 21 miliamperes, 21 miliamperes e meio. Tá? Bom, agora eu vou medir a tensão de condução dele entre base e emissor. Lembra, o base e emissor tinha que ficar alguma coisa entre 0,6 e 0,8, que era especificado lá no datasheet. Então eu vou botar aqui na base, entre base, que é esse aqui do meio, e emissor, que é da outra ponta aqui. 0,73, olha, 0,736 está dentro da faixa entre base e emissor, ele está conduzindo, ok? E agora eu vou medir a queda durante essa condução entre coletor e emissor, geralmente um valor baixo aí na faixa, a gente tinha visto ali no gráfico, mais ou menos 0,5 ou 0,6 volts, né? Então vamos medir lá entre coletor, que é esse aqui do primeiro terminal, e o emissor, que é aqui. 0,56 volts é a queda entre coletor e emissor. Se eu tenho 0,56 volts,
entre o coletor e o emissor, e eu tenho 6 volts no total, em cima desse resistor limitador do LED, eu tenho que ter a diferença para minha fonte de 6 volts, né? Então 6 volts menos o 0,56 volts, 5,44. Como eu tenho que ter 2 volts em cima do LED, menos 2 volts em cima do LED, sobram 3,44 volts em cima do resistor. Com essa tensão eu consigo calcular qual a corrente que passa, pela corrente que passa, que é 20 mA que está em série, eu consigo calcular o valor desse resistor também, usando sempre a lei de Ohm, ok? Voltando ali no gráfico, só para a gente ver o que aconteceu. Aqui eu tenho mais ou menos, medi 0,5 volts, ó, aqui é entre 0 e 2, 0,5 é mais ou menos aqui, bate mais ou menos nos 20 e poucos miliamperes para uma curva que está mais ou menos aqui em cima que eu plotei, porque aqui só tem a curva de 50 microamperes de corrente de base e de 100. Como a gente mediu aproximadamente 80, 79,7, mais ou menos 80 milivolts, eu estimei que fosse uma curva entre uma e outra, aqui um pouco acima, dá mais ou menos 0,5, ou seja, bate certinho. Se fizer graficamente com uma réguinha e um gráfico um pouco maior, você vai ter mais precisão nessa estimativa aí da tensão de queda entre coletor e emissor, lembrando que pequenas variações vão acontecer porque os transistores, embora tenham um datasheet, eles são diferentes entre si, eles saíram de um lote diferente, pode ter pequenas diferenças. É claro, ele vai estar sempre dentro daquela faixa com alguma tolerância, mas pequenas diferenças vão acontecer, seja nesses limites, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que é bom não usar as extremidades desses limites quando for projetar ou aproveitar algum transistor. Ok, pessoal? Bom, já me estendi bastante nesse vídeo aqui sobre transistores bipolares, por isso que eu não quis incluir os MOSFETs aqui, JFETs. A gente pode fazer isso em outro vídeo, senão fica uma coisa extremamente extensa. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho para notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.